Queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, quarto trimestre de 2022. Estamos na antepenúltima lição do nosso quarto trimestre e hoje nós vamos tratar sobre a liderança de Barnabé. Lição de número 11, do dia 11 de dezembro de 2022, dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. É um dia de nós cultuarmos a Deus, sermos gratos a Deus pela revelação escrita. Glórias a Jesus. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus em nossas mãos, é a maior revelação escrita de Deus para todos nós. Então, que você lembre isso aos seus alunos, que você, que é superintendente de escola dominical, faça um trabalho, lembre isso no culto, ore a Deus, seja grato, leve o povo a amar a Bíblia, se apaixonar pela palavra de Deus cada dia mais. Vamos estudar a liderança de Barnabé, o filho da consolação. Texto principal está em Atos, capítulo 9, versículo 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. O texto aqui está fazendo uma referência ao apóstolo Paulo. É claro, a Barnabé, mas quem Barnabé tomou consigo? O apóstolo Paulo, que no início do seu ministério, devido à situação de ter sido perseguidor da igreja, sofreu algumas dificuldades para se inserir no contexto do colégio apostólico. Mas Barnabé, o filho da consolação, conduziu Paulo, abriu as portas para Paulo. Nós vamos estudar isso na lição de hoje. Uma liderança que conduz, uma liderança que abre uma porta, uma liderança que é conciliadora, como nos diz o resumo da lição. Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. Irmão, a gente não pode ser aquele tipo de gente que joga gasolina no fogo, álcool no fogo. Não. A gente tem que ser uma liderança pacificadora. Tem um amigo meu em Belo Horizonte, eu sempre lembro dele quando estou tratando disso, Samuel, filho do nosso querido presbítero Milton Cláudio. Samuel Cláudio, um amigo. Samuel, Deus te abençoe. Samuel é um camarada assim que eu chamo da turma do deixa disso, sabe? Se você chega pro Samuel, ele é engraçado, ele fala com a gente assim, ô abnegado, tudo dele é abnegado. Toda vez que eu vejo Samuel, eu falo, pode ser ô abnegado. Samuel Cláudio, se você chega para ele e fala assim, ó, vou usar aqui o Gustavo, que faz os cortes da gravação com a gente aqui, viu, Gustavo? Vou usar falando algo assim, é só exemplo, só a título de exemplo. Se você chega para Samuel e fala assim, rapaz, o Gustavo falou mal de mim, rapaz, fiquei sabendo que o Gustavo fez isso, aquilo e tal. O Gustavo não faz isso, gente, o Gustavo é crente, mas só a título de exemplo. Aí o Samuel chega, Gustavo, rapaz, não, o Gustavo podia fazer isso não, que não sei o quê. Aí o Samuel fala assim, rapaz, você deve estar enganado. Quem te falou isso não deve ter entendido direito. Eu não tenho certeza que não foi isso que o Gustavo quis dizer. Por que você não procura o Gustavo? Por que você não conversa com ele? Quer que eu vou lá com você? Quer que eu medie a situação para você? Não, abnegado, o Gustavo não é de fazer isso, não. Você deve ter enganado, você deve ter entendido mal. Eu sempre admirei essa postura do Samuel Cláudio. Por quê? Porque é uma postura de conciliação, é uma postura de pacificação. Tem gente que gosta de jogar gasolina no fogo, irmão. Tem gente, se a pessoa chega, rapaz, o Gustavo falou um negócio de mim aí, fala, rapaz, esse cara, sei não, esse cara, eu já ouvi falar, o tal do já ouvi falar, meu irmão, é trem diabólico, demoníaco, é a raiz de toda a fofoca. Já ouvi falar que o Gustavo faz isso mesmo, irmão. Nós precisamos ser pacificadores. A Bíblia diz que, Jesus falou, né, no Sermão da Montanha, bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra. Que nós sejamos como Barnabé, como filho da consolação, que tenhamos uma liderança pacificadora, uma liderança conciliadora. Vamos ao texto bíblico da nossa lição, que está em Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37, e Atos, capítulo 15,
versículos 36 ao 39. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, cognominado era um apelido, era um... o melhor termo aqui é um apelido, é um cognome, ou seja, é que demonstra quem a pessoa é. Na verdade, o nome de Barnabé era José, mas pela sua atitude de conciliação, os apóstolos passaram a chamá-lo de Barnabé, que traduzido é filho da consolação. E esse título, digamos assim, que o nosso querido irmão José aqui recebeu dos apóstolos, acabou virando o nome dele, porque, na verdade, era mais um título do seu caráter, era uma característica do seu caráter, era, na verdade, uma característica do seu caráter, e não um nome pessoal, mas acabou virando um nome pessoal. Filho da consolação. Ele era levita, natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 15, versículo 36 a 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda trouxe entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O que acontece aqui? Na primeira viagem missionária de Paulo, que Barnabé foi, né? Barnabé era o líder desta viagem. Na igreja de Antioquia havia doutores, e a igreja orando para enviar missionários ao campo, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo, né? Para a obra que eu os tenho chamado. Então eles foram. João Marcos, sobrinho de Barnabé, foi nessa primeira viagem. Era jovem, tipo Gustavo, assim, com 22 aninhos de idade, sabe? Jovem, menino. Mas o Gustavo não faz isso, não abandona. Mas no meio da viagem, por algum motivo, João Marcos voltou. Não conseguiu seguir em frente. A Bíblia não fala. Eu não penso que foi por abandono. Foi porque, talvez pela sua inexperiência, devido à pouca idade, alguma dificuldade ele encontrou e ele voltou no meio da viagem. Quando Paulo chama Barnabé, vamos voltar nos lugares que nós passamos, vamos visitar os nossos irmãos, as igrejas, né, que visitamos, vamos ver como é que tá. Aí Barnabé fala com Paulo: não, então vamos levar João Marcos dessa vez. E houve ali um problema entre eles, houve entre eles ali uma contenda, uma discórdia, e que eles se separaram. Na verdade, aquilo foi bênção, porque Barnabé seguiu a sua vida. A gente não vê muita coisa mais sobre Barnabé no livro de Atos, mas o ministério de Paulo decolou. Por quê? Por causa do projeto que Deus tinha sobre a vida de Paulo. Só que nós vamos perceber, lá no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, Paulo fala com Timóteo: quando você vier, traz com você Marcos, João Marcos. Ele é muito útil a mim para a obra do ministério. A gente vai aprender que João Marcos estava num momento, nesta primeira viagem missionária, que ele era jovem e, pela sua inexperiência, pela sua juventude, alguma coisa aconteceu lá que Paulo não quis. Mas depois Paulo reconheceu: João Marcos é importante para mim, para o ministério. Ou seja, nós aprendemos como líderes que não podemos desprezar alguém que comete até falhas por causa da sua inexperiência ou por causa de alguns problemas, a gente não sabe por quê, mas essas pessoas serão importantes para nós futuramente, serão úteis para a obra de Deus. E isso é magnífico na vida de Paulo, porque Paulo deu uma segunda oportunidade a João Marcos. Glórias a Jesus. Vamos então aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre a pessoa de Barnabé.
quem foi Barnabé. Não temos muitas informações sobre ele, mas as informações que temos já foram descritas aqui no texto bíblico, não é? O seu nome era José e os apóstolos passaram a chamá-lo de Barnabé por causa desse traço do seu caráter. Vimos que ele é nascido em Chipre e é da tribo de Levi, ou seja, uma tribo sacerdotal. Barnabé era um homem generoso, segundo parágrafo, ele vendeu uma herdade e depositou todo o valor da herdade aos pés dos apóstolos para que esse valor fosse distribuído aos irmãos conforme a sua necessidade. Era um contexto da igreja primitiva. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. E o terceiro parágrafo do primeiro ponto, que fala sobre Barnabé. Barnabé era um homem fiel. Ser leal a alguém cuja popularidade está em alta, eu achei interessante esse comentário que o pastor Elias Torralbo fez, não é tarefa difícil. Tem gente que quer ser amigo de gente que o nome está lá em cima. Deixa eu fazer uma foto com você, deixa eu postar aqui no Instagram, eu vou te marcar, porque aí os seguidores do camarada vai passar a seguir a gente também. Isso é o que se chama hoje de network. Network. Fazer um network, que não sei o quê, ok. Mas Barnabé foi leal a Paulo, apresentando-o insistentemente aos apóstolos em um momento em que as pessoas temiam Paulo. Os helenistas queriam matar Paulo e a igreja de Jerusalém não queria recebê-lo. Barnabé está chamando um cara que está sendo rejeitado por todos.
Uns querem matar, outros não querem receber, outros estão perseguindo, outros estão dizendo, esse cara perseguiu os crentes, não dá para mexer com ele não e tal. Aí Barnabé fala, vem cá, me dá sua mão aqui, vamos caminhar comigo. Eu imagino que quando Barnabé chegava junto com Paulo, o pessoal falava, Pai do Senhor, irmão Barnabé e tal. Ele, Pai do Senhor, cumprimentem pastor Paulo também. Ah, mas ele não era o perseguidor da igreja? Era, mas agora é crente. Pastor, ó, o homem está pregando. Vamos lá. Eu imagino que em alguns lugares chegava e ninguém queria receber Paulo, queria ouvir Paulo. Aí, de repente, ó, está conosco o filho da consolação, irmãos, está conosco aqui, esse homem é uma bênção. Hoje quem vai pregar é o pastor Barnabé. Aí imagine Barnabé assumindo o microfone, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, que bom estar aqui com os irmãos, uma alegria, que não sei o quê, cumprimentar o pastor fulano de tal, o pastor ciclano. Ó, irmãos, é me dada a oportunidade para ministrar, mas eu quero passar a minha oportunidade nesta noite ao pastor Paulo. Eu sei que os irmãos têm uma certa resistência, mas vamos ouvir esse homem de Deus pregar. E de repente Paulo prega, o fogo desce, o pessoal, rapaz, não é como está pregando mesmo, e tal, glória a Deus. Barnabé introduziu Paulo na igreja. E depois Barnabé demonstra fidelidade a João Marcos também. Ele demonstrou fidelidade aos irmãos da igreja que eles tinham visitado, não é? Quando Paulo fala, vamos lá, vamos voltar e visitar esse pessoal. Ele demonstra essa fidelidade, não, vamos lá. Ele demonstrou fidelidade a João Marcos, insistindo com Paulo. Teve até ali um rompimento, né? Mas, como já falamos, foi algo benéfico para a obra de Deus. Outra coisa que eu quero destacar nesse aspecto aqui, que eu anotei aí, eu dei uma olhada aqui, senão a gente esquece depois dos 40, é que quando Barnabé está ao lado de Paulo para introduzi-lo na igreja, Barnabé mostra uma coisa interessantíssima. Barnabé não se preocupa em não se queimar. A gente tem isso hoje, né? Infelizmente a gente tem. Não, vou andar com fulano. Não. Rapaz, vou ficar perto desse cara, eu vou me queimar. Eu vou me queimar. Esse cara vai queimar a minha imagem. Esse cara fala um negócio aí, ó, que ninguém gosta. Esse cara é muito duro para pregar e tal. Eu vou acabar me queimando. Barnabé não tem medo de se queimar. Barnabé, ele sabe o que está fazendo. Barnabé, ele é fiel à sua consciência e ele segue em frente. Segundo ponto da nossa lição, a liderança de Barnabé. Então, vimos no primeiro ponto quem era Barnabé, a liderança de Barnabé. Primeiro, um líder experiente. A primeira característica, nos diz aqui o pastor Elias Torralbo, a ser considerada é a sua experiência demonstrada na maneira como conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. Era um homem inteligente, experiente, tinha estratégia, sabia como fazer. O líder precisa de ter experiência. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê experiências para que saibamos agir em situações difíceis. A segunda característica da liderança de Barnabé, um líder dedicado. Esse é um aspecto importante, a dedicação. Um aspecto importante da dedicação de Barnabé é visto na sua disposição de acompanhar Paulo em uma viagem cujo propósito era visitar novamente os irmãos que se converteram a Cristo nas cidades pelas quais já haviam passado. Ele se dedicou em conduzir e formar novos obreiros, como João Marcos e o próprio apóstolo Paulo. O que é dedicação? É fazer com excelência. Tem gente que acha que só pode fazer com excelência se tiver muito dinheiro. Eu já disse isso aqui em outras aulas, me parece que gravando aulas da lição de adultos, eu disse isso durante esse trimestre também, e vou repetir aqui. Dedicação é fazer com excelência. O que é fazer com excelência? É fazer o melhor que se pode com aquilo que se tem. Nós não podemos ser dedicados só quando temos grandes fontes de recursos. A dedicação não está ligada aos recursos, está ligado ao ideário da missão. Ser dedicado à missão não está ligado às consequências positivas ou negativas. Ser dedicado não está ligado também aos privilégios, aos benefícios que receberemos. Ser dedicado está ligado à compreensão do que é a missão, do objetivo dela. O que deve nos fazer ser dedicados é o objetivo da missão. Terceiro parágrafo do segundo ponto, um líder confirmado. Podemos ver por intermédio do exemplo de Barnabé
que uma liderança de sucesso é reconhecida por Deus e pela Igreja de Cristo. Barnabé foi escolhido pela Igreja de Jerusalém porque ficou sabendo que os crentes gentios, que os gentios estavam se convertendo ao Evangelho, e eles disseram: Barnabé, vai lá ver como é que está esse negócio para gente. Vai lá ver como é que está essa nova comunidade de fé. E ele foi. E nós percebemos que a liderança de Barnabé é confirmada. Ele tem uma liderança confirmada por Deus e uma liderança confirmada também pela igreja. Terceiro e último ponto da nossa lição: aspectos práticos da liderança de Barnabé. Primeiro parágrafo: a alegria de Barnabé. A igreja que estava em Jerusalém então enviou Barnabé para ver de perto o que estava acontecendo em Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus e se alegrou. Barnabé é o líder que se alegra por ver a bênção de Deus na vida dos outros. Tem gente, irmãos, que não se alegra. Aliás, a Bíblia diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Você sabia que é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram? Quando o irmão está sofrendo: irmão, estou com você, vou chorar com você, vem cá, dá um abraço, que não sei o que. Isso é fácil. Agora, quando Deus abençoa a vida do outro? Quando aquela bênção que você está esperando sobre a sua vida não veio ainda, e esta bênção Deus já manifesta na vida do outro. Fala sério, humanamente falando, vamos ser sinceros. Dá um negocinho no coração da gente, você fala: não, por que Deus abençoou, ele não me abençoou? Uai, por que a bênção de Deus? Isso aí, eu acho que Deus errou o endereço, essa bênção era para mim, hein? Acho que o endereço está errado. Tem gente que tem dificuldade. Por que o ministério dele já prosperou? Por que ele está pregando naquele congresso que eu gostaria de pregar e eu não fui ainda? Por que ele já foi? Nós precisamos aprender a nos alegrar com o que Deus está fazendo na vida do outro. Como líderes, nós precisamos aprender a nos alegrar com o que Deus está fazendo na vida do outro. Que nós possamos chorar com os que choram, mas também alegrar com os que se alegram. Outro aspecto prático da liderança de Barnabé era a mensagem de Barnabé. Mensagem de Barnabé. Barnabé advertiu os crentes a permanecer centrados e firmados no Senhor Jesus, e tudo indica que este era o alvo de sua mensagem. Uma mensagem transformadora, uma mensagem confrontadora, mas, sobretudo, uma mensagem transformadora. Não podemos ser líderes com mensagem que vivem massageando o ego das pessoas. Não, tem que pregar uma mensagem assim: tranquila, pastor, para esse pessoal gostar de mim, para esse pessoal estar perto de mim. Não! Você não está pregando a mensagem, a palavra de Deus de verdade. Na verdade, não está produzindo transformação na vida das pessoas. Eu não estou falando aqui também aqueles malucão que meu ministério é ministério de João Batista. Eu prego é pancada mesmo, bato mesmo. É ministério de João Batista, mas andar vestido de pele de animais, comer gafanhoto e mel silvestre e ir para o deserto, você não quer. Vem me falar que é ministério de João Batista? Não estou falando isso. Se Deus te deu mensagem de exortação, amém, foi Deus que te deu. Mas nós precisamos pregar uma mensagem centrada no Evangelho, que transforma, que muda e que opera na vida das pessoas aquilo que Deus tem a fazer. Terceiro e último ponto: Barnabé, um homem de bem, cheio do Espírito Santo. O nosso comentarista diz que ele foi um líder bem-sucedido. E o texto de Atos, capítulo 11, versículo 24, se encarrega de mostrar que o seu sucesso estava no fato de que era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Existe um sucesso maior do que esse? Barnabé era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Como líder, o que você quer que as pessoas falem ao seu respeito? Eu vou falar isso mais de perto, para você entender aqui, mais de perto. Como líder, o que você quer que as pessoas falem ao teu respeito? Qual é a fama que você quer ter como líder? Qual é? Sabe qual era a fama de Barnabé? Um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Esta deve ser a nossa fama hoje. O que é fama? É aquilo que falam de nós. Tem pessoas que estão muito preocupadas em ter milhares de seguidores. Isso é bom, isso é bom. A gente hoje tem uma necessidade de caminhar, né, nas redes sociais, não é? Mas que nós sejamos líderes, que deixemos
um legado. Que quando as pessoas falarem o nosso nome, outras pessoas digam, ah, eu conheci, homem de bem e cheio do Espírito Santo. Eu penso que não há nada melhor para falar sobre nós do que pessoas de bem e cheias do Espírito Santo. Que esta seja a sua fama e que todos te conheçam desta forma. Queridos, chegamos ao final da nossa aula. Na semana que vem estudaremos a nossa penúltima lição e você não pode perder. Estamos chegando na reta final deste último trimestre de 2022. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.